Uma cascavelzinha. É daqui dessa região. Jararaca mais fácil, é? Jararaca também é difícil. Jararaca. Vai levar lá. Tá bom, tá bom. Rapaz, esse canto aqui eu acho que quer carne aqui só pra namorar, mano. Conhece os cantos tudo. Rapaz, aqui. Bora aqui. Bom dia, eu sou Luzinete. Eu nasci lá num lugar próximo a Arapiraca, a Campo Grande. Ele é tão pequeno que eu acho que não está nem no mapa. Vizinho com São Brás. Eu fui registrada em São Brás. Minha identidade já está escrito. Nasci lá em Campo Grande e foi registrada em São Brás. É tudo Alagoas lá. São Brás é outro município. É, né? outro município. Que o meu, quando eu nasci, que era Campo Grande, não tinha cartório, né? Aí foi feito lá em São Brás. Acho que já deve conhecer São Brás, né? São Brás. De nome só. De nome, né? É perto de Giral, aquele daquela região de É, Giral? perto de Giral. Perto de Giral. Eu era criança, saí de lá com 8 anos. Aí você nasceu e se criou É, no Campo até Grande 8 até 8 anos anos. eu fiquei lá em Campo Grande. Aí depois que eu saí de lá, vim para cá. Meu pai veio morar. Primeiro ele foi morar em São Paulo. Aí passou uns 8 anos lá, aí voltou. Foi quando eu já tinha 8 anos. As crianças, minha mãe teve 8 filhos. E ficaram todo mundo lá, criado por ela, trabalhando na roça. Ele mandava o dinheirinho para ela. Depois ele teve um acidente lá em São Paulo. Aí ele, quando ele se tratou direitinho, ele veio-se embora. Aí de lá, ele disse aqui não dá para viver, porque meu pai era ourive, né? Aí ele vendia joias e não podia ficar lá. Aí ele veio para cá, A para Paulo profissão de seu Afonso. pai era ourive. Era ourive, de lá do Ceará, que ele morava, ele era cearense. Ah, seu pai era cearense. É, cearense. Aí veio de lá e ele andava assim nos povoados vendendo joia, né? Que ele era, quando ele era novo, aí vendeu, até quando ficou velhinho das últimas já ele parou, aí entregou para os meus irmãos. Meus irmãos, um quis e o outro não quis. Teve um que morava em Arapiraca, ele também faleceu, mas ele trabalhava de ourivo também. Muito conhecido. Os filhos dele ficaram tudo trabalhando de ourivo lá, ainda está até hoje. Mas os meus irmãos, só um que quis. Eu sou Dorival, eu sou um humano, né? Aprendendo, tentando me humanizar a cada dia e tentando seguir minha jornada, né? Do ponto de vista biológico, eu nasci em Jequié, numa cidade no sudoeste do estado da Bahia. Eu sou de uma família, meu pai de Porto Seguro, um branco pobre, minha mãe negra pobre de Ubatã, sou da região do Cacau, não é? De uma família de 8 irmãos, todos trabalhadores, só eu moro aqui. Aos 11 anos, assim, do ponto de vista da minha história biológica, é essa, né? Família de trabalhadores, meu pai era do trecho, minha mãe dona de casa, que naquele tempo era conhecido como do lar, para amenizar a dor, né? Do machismo, do patriarcado. E eu comecei muito cedo na militância, né? Assim, eu sou oriundo um pouco das pastorais sociais, aquela ideia da teologia da libertação, de fazer uma leitura da religião, mas não uma leitura
intimista, né? Uma leitura punitiva, né? Mas um cristianismo também que liberta ou que oprime. Mas eu fiquei com a parte do que liberta, não é? Uma releitura. Então comecei muito cedo a participar de associações, sindicatos lá no Jequié. E aí, por outras razões, um amigo nosso que trabalhava lá, né? Um padre amigo desses padres mais libertários, né? Que tem também, tem outros muito conservadores, né? Sobretudo no mundo moderno. Ele veio morar em Canudos e lá nós tínhamos um grupo de reflexão, chamado A Tribo. Aí ele fez uma proposta de vir para cá, para Paulo Afonso. A gente quem? Militantes dos movimentos, né? Eu vim para cá em 91, eu mais umas 8 pessoas de Jequié, formamos um grupo aqui. E aqui a gente criou uma ideia de transformar um pouco a ciência a serviço da emancipação da classe trabalhadora. Eu sou ainda ortodoxo do termo classe trabalhadora, né? Para mim não tem colaborador, tem classe, né? Eu sou ainda de uma leitura sociológica dessas categorias, né? Da classe que se fez trabalhadora, dos oprimidos, né? Então nós viemos para cá, nós, um grupo, em 91, estou aqui hoje em Paulo Afonso, um aprendente nas margens do Rio São Francisco. Minha terra natal é Mata Grande. Mata Grande, é legal. Mata Grande. Da cidade mesmo ou de algum distrito? Povoado? É povoada. Qual povoado de lá? O povoado é Mata Escura e é Embrejado. São 2 povoados? É, porque eles fazem fronteira, né? E são vizinhos, na verdade, 2 povoados. E aí minha mãe é da Mata Escura, meu pai do Embrejado. E você nasceu e se criou lá? É, eu vim pra cá, eu tinha 8 anos de idade. É pequena. Exato. E veio pra cá por quê? No caso, sua família veio pra cá por quê? Meu pai, ele negociava com animais, caprino, ovino, e aí ele vinha às quintas-feiras para cá com esses animais vivos para negociar na feira. E aí ele negociava na sexta e no sábado e pernoitava aqui. E aí ele resolveu montar um ponto de apoio para essas pernoites dele aqui. Ele comprou um terreno e fez apenas um cômodo nesse terreno, nos fundos desse terreno. E aí se deu a história de fixar residência a partir dessa relação comercial que ele tinha com a cidade de Delmiro Gouveia. Aí do quê? O meu nome, eles chamam de Zé Conhaque desde o tempo de eu garoto, né? Porque a gente trabalhava na fábrica e quando saía de manhã, assim, os domingos de manhã que a gente saía de manhã, aqui tinha a avó da minha esposa, a casa aqui atrás, e ela vendia umas bebidazinhas, né? Que não tinha, como eu disse assim, não tinha bebida lá, aqui para nós não. Era assim, não tinha bar aqui, né? E nem tinha energia, e ela vendia as bebidinhas em casa. Ela comprava esse conhaque, né? Você conhece, né? O conhaque da Catron. Eu comprava aquele conhaque e a gente saía da fábrica e ela comprava laranja na feira e trazia e a gente ia tomar ele com laranja na casa dela ali. Aí eu gostava de tomar o conhaque mesmo também, né? Todo mundo bebia, né? Mas depois a turminha ali, né? Gosta de botar os nomes nos outros, aí eu bebia uma, bebia outra. Aí começava tomando mais outra. Aí o cara disse, eita, esse é Zé Conhaque mesmo, viu? Enquanto um, aí batizaram. Como diz, eu vi ela nascendo. É? É. De acordo era a margem ali dos quênios, né? Aquilo ali é uma demonstração que existia aquela cobra e o boi, quando ia beber a água, ela visgava ele e puxava para se alimentar, né? A intenção de fazer aquilo ali foi mais ou menos assim. O Toria Sucuri, aquele monumento fascinante que desperta muitas reflexões em quem vê. Eu vejo, claro que a gente sabe que toda obra tem por trás um artista que a pensou, que a projetou e que tem uma leitura,
Ele quis passar uma mensagem ali, né? Não só o artista, mas quem também contratou, né? E a mensagem daquela obra, a ideia de quem contratou, foi mostrar duas forças, né? A força humana e a força da natureza, né? Eu vejo aquilo ali como a possibilidade de nós, seres humanos, fazer intervenções. Tá? Essa possibilidade que nós, seres humanos, temos de nos apropriar, entre aspas, de modo positivo, daquilo que é nosso habitat, nosso ambiente. E poder fazer intervenções e poder também dar nossa contribuição. O mais importante daquela escultura para mim é mostrar, daquele monumento, é mostrar que nós podemos sim nos desafiar diante de dificuldades que a princípio parece invencível. E a cidade também não tinha aquelas estaltas, aquela água que cai em cima das estaltas, aquela outra que tem lá perto da Caixa Econômica, né? E o boi na brasa lá, boi na cobra. Quer dizer que tá bonito também, foi uma coisa bem feita, né? Eu acho assim que é uma experiência para as pessoas não se confiar em tudo, né? Principalmente nas águas que tem lá, né? Principalmente a gente tem que ver aquilo ali e entender que aquilo ali é uma experiência da vida. Tem, assim, acho que, por exemplo, o touro sucuri eu acho interessante, né? Para mim devia ser um bode o símbolo, né? Porque eu não tenho touro na região, eu não vejo touro aqui, não sei onde é que tem, né? Não sei se foi veio da Espanha, não sei onde veio, não. Um bode, pelo menos. Mas qual a ideia que tem, assim, um imagético interessante? Touro sucuri, um representa a natureza, que é a sucuri, e o touro o homem. Não sei se é por causa do chifre, eu até brinco com isso, né? Mas bicho e bicho. A velha ideia da narrativa, né? Aí tem uma outra coisa que, para mim, né, assim, muito particular, eu tenho uma dificuldade naquele lugar, me arrepio um pouco, porque os lagos, eles foram da ideia de criar um clima menos ameno, a ideia de que aqui é muito seco, quente, então o engenheiro que pensou, mas ela é criada aqui no Lago da PA4, que passa um bairro periférico, que é o Senhor do Bonfim e o Centenário. Lá tem um lago, mas ninguém fez nada naquele lago, porque é dos pobres. Muito pelo contrário, cercou-se. Hoje, no Boiacobra, que é um lugar, o Bico de Pedra, que é um lugar que tem um imaginário, né, que mais é frequentado pelas classes populares, o presente que ganhou não foi uma visitação, foi um muro. Quem criou esse monumento aí foi o Diocleciano Martins de Oliveira. Esse Diocleciano Martins de Oliveira é um escultor famoso da época, baiano, né, de Cachoeira, não, de Praia Grande. Ele também era desembargador. Ele tem vários monumentos espalhados no Brasil e também no exterior. Quando ele foi contratado pela Chesf, então ainda estava no início do projeto, né? Contratou Diocleciano para representar, inclusive eles têm 3 monumentos aqui que foi ele que fez. O Touro e a Sucuri, o monumento de Castro Alves, que fica na Ilha do Urubu, e o monumento da Jurema, que é em cima do cavalo que fica ali, que antes chamava Escolinha, mas hoje lá, se eu não me engano, está com a Univasf. Eu não sei se estava a Univasf, era provisória a Univasf, não sei se ainda está lá. Que é perto da Centenário. Isso. Mas aí ele também, o Diocleciano, era poeta. Então ele, para se inspirar na história do que estava acontecendo aqui, que era o Rio São Francisco, a cachoeira de Paulo Afonso, acredito eu, como também trabalho com cultura, artista plástico também e poeta, acredito eu que ele se inspirou na poesia e no livro de Castro Alves chamado Cachoeira de Paulo Afonso. Ela está inserida no livro Navio Negreiros. Quem quiser pesquisar, procura lá. Lá ele faz uma abordagem, para quem não sabe, muita gente pensa que Castro Alves veio a Paulo Afonso, ou veio aqui ver a cachoeira. Castro Alves, ele tinha um sonho de conhecer a cachoeira de Paulo Afonso. Ele tinha um sonho. Mas na véspera dele vir para cá, e ele fez uma poesia e escreveu o livro. Na véspera dele vir para cá, ele faleceu.
de pneumonia. Então tem muitas pessoas, como tem um poema que está ali escrito, é dele, né, naquele monumento ali, muitas pessoas pensam que ele veio, Paulo Afonso, mas ele não veio. Na véspera ele faleceu. Então vamos voltar para o monumento Boro, o touro e a sucuri, que é comumente chamado como o boi e a cobra, né? No livro de Castro Alves, ele retrata, eu não lembro exatamente, mas está ali no trecho, ele retrata o rio e retrata as rochas. Ele retrata que o rio, eu estou resumindo, porque se eu for com a mente de Castro Alves, aí eu não tenho essa competência. Mas ele fala que o caudaloso rio, né, a sucuruyuba, que ali está a sucuruyuba, também tem um erro. Você corta essa parte, viu, bicho? Viu? Porque ali tá, eu já pedi para consertar. Sucuruyuba, ele retrata como o rio São Francisco, que todo o rio corre para o mar. Todo o rio corre para o mar. Mas o rio São Francisco passa por vários obstáculos, inclusive os cânions. Então, no livro retrata as rochas negras de granito. Então, na minha concepção, o que o artista plástico quis dizer, o Diocleciano, é que o rio chega até o mar, mas a rocha, que é o touro, representado pelo touro, é que determina o caminho. Então, o touro representa a rocha, as rochas negras. E a serpente, que é a sucuri, representa o rio. Mas, como foi contratado pela Companhia Hidrelétrica São Francisco, elas também criaram uma concepção própria. Existem várias versões, inclusive a lenda aqui, tem gente que pensa que existia um touro que brigou com a sucuri, né? Existe essa lenda também, mas aí é uma coisa popular, um dito popular. Mas na concepção e na visão e percepção da companhia, o touro representa a força do homem e a cobra o rio. Então é a força do homem dominando o rio. Então essa é a concepção da chefe. Agora a concepção fica a critério de vocês. Você olha para a imagem e pode criar qualquer historinha que está valendo.